3 pontos para a nossa meditação nesta manhã. Só 3. E acredito que são importantes para a nossa vida, não é? Um deles é meio chato. É meio duro. O primeiro. Eu começo logo pelo pior, que é para ficarmos mais animados no fim. Mas antes de mais, eu quero saudar a todos os que estão online, alguns irmãos, amigos que não puderam estar, outros estão a trabalhar, e quero desejar um bom tempo. Não saia, temos uma palavra para a sua vida nesta manhã. E de facto, nós, neste tempo tão estranho que estamos a viver na Terra, pelo menos para mim tem sido um bocado difícil andar com esta coisa, não é? Penso que muitos de nós, ainda não sei que dia estava a falar com alguém, pá, essa máscara é uma chatice, fico com dor de cabeça, outros falta-lhes o ar, etc. Mas o que é facto, irmãos, é que nós estamos a viver uma época muito atípica, mas eu creio que tudo tem o seu propósito, não é? E nada é por acaso na nossa vida, e Deus também não permite que as coisas aconteçam só porque sim. Elas têm um propósito. E Deus permite. A permissão de Deus, ela faz com que muitas vezes nós não entendamos algumas coisas. Eu queria que nesta manhã, já que faço 22 anos que estou neste lugar, nesta cidade, e muitos têm passado pela nossa vida, são muitas centenas de vidas que ganhamos para Jesus, pena que não possamos dizer, são muitos milhões, não é? Mas quem sabe um dia, não é? Eu há poucos dias fiz um vídeo no YouTube, porque o meu canal é mesmo pobrezinho, não é? No sentido dos que assistem. Não sou aquele, pelos vistos, não é fácil crescer no YouTube com mensagens com estas que a gente prega aqui no altar. Tem que ser mensagens mais intencionais. E é curioso que eu estava lá com os 300 inscritos, estava todo contente, não é? 300, que conquista. E fiz um vídeo para os 300, não é? E a agradecer aos 300. Porque os 300, até aqui na igreja, temos um ato profético, não é? E acho que em todo momento, em tudo que se passa pela nossa vida, até as coisas menos boas, devemos olhar para elas e aprender alguma coisa, não é? Então, 22 anos de ministério, que palavra que eu podia dar nesta manhã? Olha, o primeiro ponto da nossa meditação, porque eu creio que há uma coisa que temos que aprender, é, sem dúvida, saber olhar para os sinais, olhar para os tempos. E muitas vezes um dos maiores problemas dos homens, das mulheres, dos casamentos, dos relacionamentos, é não saberem ver o tempo, não saberem ler as mensagens, os sinais. E uma das coisas que eu quero nesta manhã deixar como primeiro aspecto da nossa meditação sobre esta mensagem de 22 anos é inspirado naquilo que a minha esposa falou há dias na sexta-feira, na última sexta-feira. Deixar para trás o que ficou para trás. Amém? O passado tem que ficar lá atrás. O ontem já não faz moça no dia de hoje. O ontem tem lições para nós. O ontem tem alguma coisa que eu possa aprender com a história do meu passado. A Bíblia diz que as coisas do passado são para nosso ensino. Mas também há aquele ditado que se diz, e bem, que quem vive do passado é museu, não é? E nós não queremos ser museu. Por vezes damos tanto valor ao passado que nos esquecemos de desfrutar o presente. Às vezes estamos tão refletidos no passado, até nas conquistas do passado, nas vitórias do passado, nas experiências do passado, que nos esquecemos de como o presente ele tem que ser vivido hoje com água nova. Amém? Com vinho novo. E nós como igreja, e eu como pastor, eu acredito piamente que Deus não está todo zangado comigo, com o meu ministério, com o meu esforço, com o meu trabalho, porque em tudo que eu faço, eu luto por fazer de maneira que agrada a Deus. Podia fazer melhor, sem dúvida. Se errei, sem dúvida, no passado. Se podia ter feito diferente, claro que podia.
Mas como é que eu posso alterar o que já passou? Não tem como. Como eu posso ter uma vida no presente, vivendo traumatizado ou até deslumbrado com as coisas do passado? Porque são dois aspectos do passado: os traumas, as coisas que correram mal, e o deslumbramento do que correu bem. Não é? O passado, ele foi refletido muitas vezes através dos profetas, através de muitos exemplos da Bíblia, quando Deus quis alertar o povo. Ele lembrou: eu vos abençoei, eu vos tirei da terra do Egito, eu fiz tanta bênção sobre a vossa vida. Deus nos lembrava o passado ao seu povo, para quê? Para que o passado pudesse nos trazer à memória que Deus é grande, Deus é bom, Deus é a resposta para o presente. O passado não deve ser trazido para o dia de hoje para machucar o hoje, para diminuir o hoje, para fazer uma reflexão daquilo que hoje eu não tenho ou daquilo que hoje eu não busco. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Não é em vão que o Senhor diz que Ele é o mesmo, diga comigo, ontem, hoje e será eternamente. Mas aquilo que aconteceu ontem já não volta a acontecer. A experiência do ontem, as perdas do ontem, o que realmente eu podia fazer e não fiz, já não posso fazer. Posso fazer hoje, talvez até melhor, talvez com lições belíssimas para aprender. Também por vezes damos tanto valor ao passado e damos valor a coisas que valiam muito pouco. Quantas vezes ficámos presos no passado por causa de um relacionamento que se perdeu, pessoas que se perderam. A igreja, ela vive um drama, e os pastores vivem um drama, e algum colega que possa ouvir esta meditação pode concordar comigo, de tantas pessoas que nós abençoamos, que nós honramos, que nós ajudamos, que nós damos a palavra, que nós fazemos nascer na fé, que nós às vezes até damos de comer, e que mais tarde cospem nesse mesmo prato que comeram. Reviram-nos as costas, deixam de nos seguir. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, isso aconteceu com Ele. Quantas pessoas Ele abençoou que lhe viraram as costas? Irmãos, esta palavra podia ser muito longa, com muitos textos, mas há que compreender uma verdade que o apóstolo Paulo entendeu, porque se há pastor, se há apóstolo, se há homem de Deus que sabe o que é perder pessoas no passado, é o apóstolo Paulo. Ele fundou tantas igrejas que o desprezaram, levantou tantos ministérios, tantos homens que se esqueceram dele, que se viraram contra ele. Em Filipenses 3, versículo 7 e seguintes diz palavras como esta: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade não tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Veja o que Paulo diz, ou que até seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. A seguir, por favor, verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas olha o que diz o texto: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Verso 14, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus. Então a igreja, nós precisamos de guardar este sentimento, guardar o sentimento de deixar para trás o que para trás fica. Obrigado, Pacheco.
Deixar para trás o que para trás fica. Eu tenho aqui até como subtema deste ponto: deixar para trás os que atrás ficaram. O primeiro ponto é deixar para trás o que ficou para trás. Experiências, situações, mas também aqueles que foram nossa relação. Deixar para trás os que atrás ficaram. As expectativas na relação entre pessoas, entre pastor e ovelha, entre pais e filhos, entre amigos, as expectativas que nós criamos em relação aos outros, destrói muitas vezes a bênção do momento. E leva-nos a viver numa vida de decepções. Porque quando eu crio uma expectativa sobre alguém, essa alguém vai decepcionar-me. Não tenha dúvida, porque ele não vai ser o que eu programei ou o que eu idealizei. Nem os filhos vão ser o que tu idealizaste, nem a tua mulher ou o teu marido é o que tu idealizaste. Há de ter coisas diferentes das que tu criaste expectativa. Em 1 João 2,19 diz em relação aos relacionamentos, e estava a falar para a igreja, diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Ou seja, o apóstolo João estava a escrever esta epístola e ele disse: porque houve pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós. Estiveram connosco, mas já não estão connosco. Se você perguntar a qualquer pastor, todos eles têm esta experiência. E uma coisa que nós, como igreja, temos que aprender é a servirmos de bênção para toda a gente. E esquece quem vai. Amém. Se há lições, irmãos, que eu tenho que aprender, é a lição do filho pródigo. Deus ali revelado naquela parábola, uma lição de Deus. Ele deixou o filho estragar-se. Ele deixou o filho fazer as asneiras. Ele libertou o filho para que ele fosse onde ele quisesse. E nós muitas vezes, eu falo por mim, porque muitas vezes é difícil perder quem amamos. Dói. Irmãos, esta comunidade podia ser uma das maiores do nosso país, se todos estivessem connosco, se todos estivéssemos no mesmo propósito. Como pregou aqui o nosso querido Taneco, pastor Taneco, que disse-nos: unânimes, unidos e unânimes, juntos. Mas, irmãos, quem somos nós? Nós não conseguimos alterar nem o passado, nem conseguimos sequer alterar o futuro. O futuro conseguimos construí-lo, mas há muitas coisas no futuro que não sou eu que as preparei. São coisas que acontecem. Queridos, vamos deixar para trás o passado e vamos deixar para trás aqueles também que não querem estar conosco. Oh, meu amado, quem não quer ser meu amigo, que não seja. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ouça, ou tu ajuntas ou tu espalhas. Jesus ensinou-nos. Irmãos, estamos a viver uma época em que é fácil nós manipularmos as pessoas. Estamos numa época em que o pensamento coletivo, a psicologia das massas pode ser usada de uma forma muito sábia para levar as pessoas aonde nós queremos que elas vão. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a notícia das boas novas. É a notícia daquilo que Deus faz. É a notícia daquilo que Deus é. Mas o Evangelho também nos mostra o caminho que nos leva a Deus, que é apertado e estreito. Amém? O passado deve ficar no passado. Você concorda? O passado deve ficar no passado. Os que não estão conosco, que fiquem onde estão. E se quiserem voltar, somos como o pai do filho pródigo. Estamos de braços abertos à espera deles. Queridos, esta manhã eu acredito que o passado, e
é mau para muita gente. A minha mulher deu uma palavra sobre o cego Bartimeu. Obrigado, minha esposa. Ela deu uma palavra maravilhosa. Vocês não vêm à sexta, não perdem a oportunidade de ouvir irmãos. Ao domingo, de modo geral, sou eu que prego, salvo exceções. Sou o pastor da igreja. Como não temos muitas visitas, acabo por me pregar muitas vezes ao domingo. Mas à sexta eu dou muita oportunidade. E Deus há de nos dar a oportunidade de ter milhares de células, milhares de grupos de conexão, de grupos de família, onde você também poderá exercer o seu ministério. Amém? Onde poderá fazer coisas grandes em nome de Jesus. Mas eu estava a dizer, a minha mulher estava a dizer, o Bartimeu, todos nós já ouvimos esta pregação, o que representa a capa. Mas se ele não larga a capa, ele significava que ia a Jesus com a consciência de que ele podia não resolver totalmente o seu problema, porque aquela capa representa o passado, aquela capa já era passado, e nós temos que largar o passado no passado, e o passado só serve para quê? Para nosso ensino. Amém? Tu que vens do Brasil, vens de outro país qualquer, tu que estás a ver esta meditação online, tu podes deixar o passado, deixa a tua experiência errada da tua família, do teu divórcio, da perda de algum ente querido, seja lá o que for, isso ficou no passado. Amados, a nossa relação uns com os outros, ela deve ser uma relação sem expectativas. Diz para quem está ao teu lado: eu não quero ter expectativas erradas a teu respeito. Mesmo que seja teu filho, mesmo que seja tua mãe, mesmo que seja o teu melhor amigo. Os relacionamentos, quando se geram expectativas, gera-se decepções. Tu não podes ter expectativa em relação ao teu próximo, que ele vai ajudar-te. Olha, uma coisa simples, a expectativa de que no domingo passado eu e a minha família fomos a cartar uns móveis lá da minha santa sogra. Eu nem falei a ninguém. Muitas vezes há pessoas, eu já ajudei e agora ninguém me ajudou. Eu não fiquei nada magoado, eu também não disse nada a ninguém. Se eu queria ajuda, tinha que pedi-la, não é? Ninguém tem que adivinhar, tem ou não tem? E eu diz assim até ao meu Rodolfo: se tivesses dito lá na igreja, se cá tinhas aí 50 pessoas. Opa, mas não quita, era pouca coisa, vamos estar a chatear os nossos amados. Irmão, as mesquinhices que geram divisões, que geram separação de amigos, que geram coisinhas. Ai, não me convida para almoçar. Ai, antes vinha à minha casa, agora já não vem. Porquê? Criamos expectativas da treta, como eu escrevi aqui. As expectativas nas pessoas geram decepções inúteis. A igreja está a viver este problema, meus amados. A igreja, um dos graves problemas nos nossos dias é que as pessoas têm uma atitude hoje em relação à forma de culto, em relação, e nós vamos falar isso sobre ponto 2, que é a renovação, é já a seguir. Muitas vezes nós queremos um culto como nós aprendemos há 20 anos. Nós queremos algo novo, queremos algo à moda antiga. Sabe o que é a única coisa que não vai mudar? É a palavra de Deus. A forma pode mudar. A maneira de apresentar pode mudar. Por isso que eu digo, meus amados, o segundo aspecto que eu quero falar nesta manhã é a renovação. Sabe porque é que eu falo de renovação? Eu não falo renovação por tua causa, eu falo renovação por minha causa. Eu preciso ser renovado. Eu preciso, tal como uma águia renova as suas penas, tal como qualquer ser humano tem que renovar a sua mente, tem que atualizar o seu conhecimento. Um médico tem que atualizar o seu conhecimento. Um advogado tem que atualizar o seu conhecimento. A igreja, o pastor, cada um de nós temos de estar atualizados em relação à época que vivemos. A igreja tem que se renovar. E a renovação, irmãos, não é estar a igreja de preto ou de branco. A renovação tem a ver com o nosso interior. Deus é aquele que tem o poder de fazer novas todas as coisas. Diz em Apocalipse 21:5. Ele diz: eis que estava assentado sobre o trono, e ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele disse todas as coisas. E manda escrever estas palavras, para a gente não se esquecer. Deus quer te renovar.
Esquece, irmão. Há gente que quer fazer as coisas de uma maneira que... porque aprenderam assim. Faz lembrar aquela família, e digo isto muitas vezes, que fazia o cabrito em 2 tabuleiros. Quem é que nunca ouviu esta história? Alguém nunca ouviu? Já todos ouviram? Porquê é que faziam 2 tabuleiros? E passou de geração em geração. E andava de geração em geração. E passou 3, 4 gerações até que lá o mais novo pergunta... E vai perguntar em cadeia à avó, à mãe, e até que chega à última e diz: então porquê é que fazias em 2 tabuleiros? Porque eu não tinha um tabuleiro maior. Tinha que fazer em 2 porque não tinha um grande. E muitas vezes nós queremos criar um padrão para que Deus haja na igreja nos nossos dias como agia há 2000 anos atrás. Você não vê um padrão na igreja, não vê um padrão no Antigo Testamento, você não vê um padrão no Novo Testamento, nem do culto. Você sabia? Não há um padrão sobre milagres. Você não encontra 2 milagres acontecerem da mesma forma. Sabe porquê que acontece isso? Porque Deus é criativo e Deus é aquele que renova, e a sua palavra não é em vão, que a renovação é tão importante que Deus diz que a sua palavra é nova. A cada manhã, parece que se renova a palavra. Está aí uma onda estúpida aí de alguém que se lembrou de dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada de quê? Se ela se renova a si própria. A palavra de Deus é incrível. A renovação, irmãos, tem a ver conosco. Em Romanos 12, versículo 2, ele fala sobre a renovação que nós precisamos. E a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, porque anda muita gente a conformar-se com este mundo. Há muita gente conformada com aquilo que o mundo está a dar, com as histórias do presente. Há pessoas conformadas com o casamento errado. Há pessoas conformadas em viver uma relação errada. Há pessoas, hoje as igrejas, e muita gente, há igrejas hoje para todos os gostos. Veja, já há igrejas de homossexuais, de pastores travesti, de pastores transformistas, de pastores que fizeram operação ou eram homens, agora são mulheres. E dizem que é o amor. Irmão, Deus é amor. Mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele vela, diz a Bíblia, pela sua palavra para a fazer cumprir. A renovação que a igreja precisa não tem a ver com isso. Não tem a ver com alterar o padrão da palavra, mas tem a ver com a forma, com a atitude, com a maneira. Irmãos, hoje estamos numa época do digital. Eu não sei o que é que vai acontecer neste mundo. Uma coisa eu sei: aquilo que está escrito na palavra vai acontecer. E este vírus é só mais o cumprimento de um sinal. Se nós não sabemos ler os sinais que Deus diz na sua palavra, como podemos renovar a nossa mente? O irmão, veja, ao longo de toda esta pandemia, eu não preguei sobre o anticristo, eu não preguei sobre o fim dos tempos, não preguei. Sabe porquê? Minha preocupação é que tu sejas santo. E se tu fores santo, vais estar preparado para qualquer coisa. Se tu tiveres Deus na tua vida, tu vais estar preparado para qualquer coisa. Por isso que o apóstolo Paulo dizia à igreja em Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Amém? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós temos que aprender isto. Acredito que precisamos de aprender a ser igreja nestes dias. Não precisamos de aprender a viver não precisamos, o que eu quero dizer, não precisamos de aprender a viver como não pecar, porque isso todos sabemos. Todos sabemos o que é pecado. Todos sabemos que mentir é errado. Sabemos ou não sabemos? Todos sabemos que prostituir-nos é pecado. Sabemos ou não sabemos? A gente não precisa de aprender isso, mas como ser igreja nos nossos dias precisamos de aprender. Como eu ser melhor pastor, também preciso de renovar. Isaías muda o seu ministério a partir do capítulo 6 de Isaías. Porque ele viveu um ministério santo, um homem com Deus, mas ele tinha no palácio, o rei era família.
tinha privilégios, mas quando o rei morreu, diz que só quando o rei morreu é que ele viu o Senhor. Nós precisamos, irmãos, de entender que Deus tem algo novo para cada um de nós. Precisamos de renovar o nosso coração. Irmãos, eu venho de uma geração de pastores que fizemos imensas coisas e boas. Eu andei a espalhar azeite pelo país, em oração, e não tem nada de mal. Meus amados, o que Daniel fez lá atrás, em que Deus o meteu na cova dos leões, hoje ninguém te vai pôr na cova dos leões. Mas sabes onde é que tu vais estar em cova? Vais ficar na cova da indiferença. Estás na cova onde não buscas Deus. Vives numa cova de pregares ou até falares de Deus e não acreditares no que diz. As pessoas hoje não buscam Deus. Há dias ouvi alguém a dizer que as pessoas não estão a orar. Os pastores não estão a orar. A igreja não está a orar. Você sabe que mesmo que o seu pastor não estivesse bem, você pode ser a chave de um grande avivamento neste lugar. Sabia disso? A sua oração é influência profunda para a minha vida. A sua intercessão é influência profunda para que o seu pastor possa ser renovado e protegido. A igreja manda-nos orar uns pelos outros. Orai por nós, dizia a igreja, dizia Atos dos Apóstolos. Orem para nós, para que tenhamos a unção, a graça de Deus, para quando tivermos que abrir a boca, a palavra que sair da nossa boca possa sair com autoridade. Abra Atos dos Apóstolos, leia o início da igreja. Amados, nesta manhã nós precisamos de aprender que precisamos de renovar a nossa forma de fazer igreja, a nossa forma de postura na igreja. A renovação, irmãos, não tem a ver com murmuração. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Hoje um dos maiores problemas das nossas igrejas, o maior problema dos nossos dias é a liberdade excessiva de falar tudo o que nos apetece. Parece que não há pena para quem fala. Note o que está a acontecer. Hoje tudo é criticável. Eu tenho tido pessoas maravilhosas que vêm à nossa igreja e dizem: pastor, eu gosto tanto de si, mas vou sair para o outro lado. Outros vêm dizer: pastor, você foi uma bênção na minha vida, mas logo mais estou-me a dar castada. Porquê? Irmãos, nós estamos a ver uma época em que as pessoas têm tanta liberdade de falar e parece que nada lhes acontece. Tanta liberdade de falar uns dos outros. Irmãos, hoje estragam-se relacionamentos de uma forma estúpida. Pessoas amigas viram inimigas porque introduziu-se alguém que começou a picar e a falar mal. A igreja não precisa dessa renovação. Sabe o que é que a igreja precisa? É todos falarem uma mesma linguagem. Todos terem um mesmo propósito. Como dizia o nosso pastor amigo Taneco, Pedro Taneco, em que temos que estar unidos, mas temos que também estar unânimes. Amados, a nossa renovação não tem a ver com e tal, e agora temos aí, hoje está-se a fazer igreja sem ir à igreja. E até podendo estar presente. Há pessoas que se calhar não estão aqui porque estão a ver online ou vão ver mais tarde o culto. Isto é o preço da modernidade. Acredito, meus amados, que o maior pecado dos nossos dias são as coisas que consideramos pequenas. Eu vou repetir, vocês não ouviram. Os maiores problemas dos nossos dias são as coisas que consideramos pequenas. Mentira pequena, picar a falar mal do vizinho, falar mal do pastor, falar mal não querendo falar mal. Ele é muito boa pessoa, mas o mas estraga tudo. É falar mal da tua esposa, falar mal do teu marido, pôr em causa as ações do teu marido, em vez de o ajudares a ser melhor, atacas no que ele é.
O nosso problema nos nossos dias é nós permitirmos, olha, que os nossos filhos estejam a dar mais tempo. Irmão, está uma situação horrível. As pessoas hoje, elas parece que não se comunicam, estão sempre a olhar para o telemóvel. É viral isto. Isto é um vírus que anda aí no coração das pessoas. Estão num restaurante, tudo a olhar para o telemóvel. Estão em casa, tudo a olhar para o telemóvel. Irmãos, ouçam, nós estamos a viver uma época muito estranha. Temos que renovar-nos. Temos que permitir que Deus mude a nossa vida. A nossa renovação tem a ver com métodos de evangelismo. Temos que saber como evangelizar agora. Amém? Essa coisa de estar sempre a falar de Deus às pessoas não resulta. Mas resulta muito mais quando elas olham para ti e veem a tua vida combina com as tuas palavras. A nossa liturgia no culto também. Irmãos, já não se... As maiores igrejas dos nossos dias, não quer dizer que também não haja da outra forma. Há dias eu ouvi um pregador que dizia, há 20 anos eu estava na igreja e quando a gente começava a orar e falar de Jesus e não sei o quê, o diabo se manifestava, havia pessoas possessas, começavam aos gritos e isso agora não acontece. Não acontece porque há menos poder? Não. O diabo mudou de estratégia. E olha, se é um pastor, alto lá com ele. Que eu lhe tiro o chapéu, gosto imenso do que ele ensina. Sei que muita gente aqui o ouve. Não tenho problema. Como é que ele se chama? É o Tiago Burnet. Muita gente ouve o Tiago. Quem é que ouve o Tiago Burnet aqui? Ele disse isso. As pessoas antes no culto barravam, pareciam não sei o quê. Isso agora não acontece. O diabo mudou de estratégia. E é verdade, a nossa liturgia tem que ser atualizada. Pode dizer amém? Temos que fazer tudo de uma forma atualizada, irmãos. Não é isso que altera a unção do Espírito Santo. Deus pode ou não pode curar enfermidades? Pode. Quantas pessoas são curadas? Só... Outro dia estava a ouvir um jovenzinho que alguém orou por... Um pastor orou por alguém que estava canceroso e foi curado. E foi curado. Ele não se lembra. Soube anos depois. Nós também já vimos Deus a curar aqui. Mas, irmãos, mas Deus não muda a sua ação. Mas Deus entende as mudanças dos tempos. Porque Deus, como operou no Egito, não operou no tempo de Jesus. E quando o apóstolo Paulo, ele pregou a mensagem, ele disse algo muito importante. Ele disse em 1 Coríntios 9, ele disse coisas que nós sabemos de cor. Abre lá 1 Coríntios 9. Todos conhecemos este texto. Olha, nós temos que atualizar a nossa linguagem. Pode dizer amém? A nossa linguagem. Irmão, ouça uma coisa, eu estou com pessoas que não conhecem Deus e começo a falar do arrebatamento. É assim que eu evangelizo alguém? Mas há pessoas que ainda querem. Começa a falar que o mundo vai acabar. Você assusta a pessoa. Fale que Jesus é a resposta. Fale que Jesus a ama. Fale que Jesus tem um projeto para a vida deles. Isto sempre se ensinou. Mas antigamente as pessoas parece que aceitavam Jesus pelo medo. Acredito nisso. Era o medo. Porque vivia-se numa geração de medo. Em Portugal era a PIDE. Não é? Viemos da ditadura e as gerações do século XIX, século XVIII e até século XX, meus irmãos. Era uma geração de medo. As pessoas tinham medo de falar, medo de abrir a boca, medo de dizer o que pensam. Hoje as pessoas não têm medo de nada. As pessoas perderam o medo para não ter respeito. Hoje desrespeita-se as pessoas. Não é essa a renovação que nós precisamos. Olha o que Paulo diz no versículo 18 e seguintes. Logo que prémio tenho, que evangelizar proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. Olha o que é que Paulo tinha uma mente incrível. Este homem podia estar nos nossos dias aqui a pregar que ele estava atualizadíssimo. Olha o que ele diz, mas nós vivemos gerações de igrejas em que não entendemos esta palavra.
em que excluímos, em que não éramos igreja inclusiva, a gente não recebia as pessoas, a gente escorraçava quase as pessoas por causa de coisas. Olha o que ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Pode dizer amém? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Você devia dizer amém. Você deve dizer: eu quero ser participante também do Evangelho. Cooperador do Evangelho, não é assim que a gente chama? Podíamos mudar a palavra para ser cooperador do Evangelho. Amém? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Ele estava a falar de uma corrida. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, diga comigo, eu, porém, uma incorruptível. Pois se eu assim corro, não com incerteza, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando, isto é importante, aos outros, eu mesmo, diga comigo, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Paulo tinha uma mente aberta, uma mente completamente atualizadíssima. Irmãos, ele podia estar... Irmão, o que é que a Bíblia nos está a dizer? Temos que saber ganhar os gays. Temos que saber ganhar os ladrões, temos que saber ganhar as prostitutas, temos que saber ganhar toda a gente. Mas ganhar não significa fazer o que eles fazem, nem significa estar sem lei. Eu não me torno gay para ganhar os gays, nem me torno prostituto para ganhar os prostitutos. Mas se for preciso, sem dizer palavrões, tenho que usar a linguagem deles para eles entenderem a minha linguagem. Jesus precisou de vir à terra para entendermos a sua linguagem. Ele se fez como nós, não sendo bem igual a nós. Sabe porquê? Porque ele não pecou. Temos que renovar a nossa forma de estar. Esta coisa de estar na igreja, vir à igreja para receber mimo, para receber, não sei o quê, irmão, a igreja é para dar mimo, mas não venha para receber, venha para dar. Se eu tiver para dar, quando entra alguém novo, eu vou dar, mas se eu viver na igreja à espera de mimo, eu não passo de ser bebê, estou sempre à espera de mimo. E Paulo disse: então, mas até quando eu posso vos dar um alimento forte? Renovar a nossa mente. Irmãos, cuidar da nossa língua, cuidar da nossa maneira de estar, olhar para aqueles que já foram de nós e hoje não são de nós, olhar com eles com amor e desejar-lhes felicidade. Se um dia quiserem voltar, voltem. Se quiser, deixem-se estar. Não chorar pelas coisas do passado. O passado ficou no passado. Já viu você vir para Orém e querer a igreja? Vá, Danilo, onde é que tu estavas? Onde é que era a tua terra? É? Catu, Bahia, e onde é que era a tua, Pacheco? Montagem? Vontagem? Contagem. O Pacheco e o Danilo vinham para aqui, queriam a igreja como eles tinham lá. Irmão, isso é passado, acabou. Vamos é construir a igreja aqui. Edificar a igreja aqui, amém? Levantar a igreja aqui. Não obrigar ninguém a renovar nada, porque ninguém é obrigado a nada. Todos somos voluntários, amém? Renovar a nossa mente, renovar a nossa forma. Eu não tenho que fazer o culto como tu queres.
Eu não tenho que pregar como tu queres. Eu não tenho que me igualar a ninguém. Eu tenho um ministério onde Deus me colocou. Se eu não conseguir ter uma igreja de 1000, vou ter de 100, vou ter de 300. Mas eu quero dizer como Jesus: aqueles que me deste, nenhum se perdeu, a não ser aquele que se queria perder. O terceiro aspecto da minha meditação é mais animado. Deus ainda acredita em nós. Amém? Eu creio. Vocês podiam dar um aplauso para animar o pregador, coitado do moço. Deus ainda acredita em nós. Eu acredito. Às vezes, nunca ninguém se quis zangar com Deus. Alguém aqui já pensou em zangar-se com Deus? Sério, levanta a mão, não tenha vergonha. Certo, eu já me apeteceu ralhar. Mas quando eu vejo pessoas a fazer-me tanto mal, e eu que estou a me ensinar, deixo-os do passado para trás, lembram-se? Quer queira, quer não, a gente não somos Deus. A gente consegue cá ter as coisas ainda. Podem já não doer ou ainda podem doer. Mas quando nós, irmãos, ouça com muita atenção. Quando eu olho para Deus, não me lembro, acho que foi ontem. Eu estava a falar com alguém. Alguém que... E ainda há bocado, não me lembro quem é que orou, acho que foi a Patrícia. Estava a orar, que as pessoas gostam de ouvir o nosso culto. Foste tu, não foste, Patrícia? E quando eu estava a pensar, Deus, como é que tu toleras isto? Como é que tu permites que haja gente tão ruim, que mata tanta gente que vai para o inferno? Como é que Deus permite tanta coisa feia? Eu, se fosse Deus, eu não fazia. Eu era um caneco. Se eu fosse Deus, nem eu escapava. Já tinha tudo lerpado. Irmãos, há uma coisa que eu hoje tenho que aprender. Ouça que isto é importante para a sua vida. Se Deus permite que a pessoa faça o que é errado, se Deus permite que a pessoa faça mal à sua igreja, se Deus permite que a pessoa seja má, a pessoa viva errada, quem és tu para impedir? Você entende o que eu estou a falar? Gente, irmãos, há um grave problema hoje nos nossos dias também. É que as pessoas estão a conectar Deus com base nas atitudes das pessoas. Deus entra no banco dos réus. Deus está é como se fosse um réu. O Ambrósio enganou-me, Deus é culpado. O outro mentiu-me, Deus é culpado. O pastor não falou comigo, Deus é culpado. Tudo Deus é culpado. Amados, há uma coisa que Deus ainda não desistiu. Foi dos nossos inimigos. Foi dos que nos fazem mal. Eu devo considerá-los passado. Eu devo deixá-los estar lá, os meus inimigos. Aqueles que não estão conosco, já não nos pertencem e provavelmente nunca foram muito de nós. Mas os que estão comigo, eu tenho que cuidar deles com alegria. Deus ainda acredita neles, porque Deus os quer recuperar. Você sabia disso? Alô? Pensa em ti próprio. És muito bonzinho, és muito fiel, pões tudo em ordem, a tua vida com Deus, és fiel a Deus. Não mentes, não enganas, não roubas, não trabalhas, não te embriagas. Tu fazes tudo certinho. Pensa que os outros também não fazem. Não é só tu que não fazes. E se Deus te dá uma nova oportunidade a ti, Ele também dá a eles. Deus acredita ainda em cada um de nós. O plano A de Deus está estabelecido para a nossa vida. Nós saímos dele. Mas Deus tudo fará para que voltemos ao plano A. O que perdemos, perdemos. O que ficou para trás não é recuperável.
Às vezes eu penso em Judas. Alguém já pensou em Judas? A gente fala muito mal de Judas, não fala? Os cariotes, não é o irmão de Jesus, é o outro. Judas traiu Jesus. Traiu ou não traiu? Trocou Jesus por dinheiro. Foi ou não foi? É ou não é? E tu nunca o fizeste? Nunca. Nunca traíste Jesus por dinheiro? Nunca falhaste com Jesus? Nunca fizeste nada do qual tenhas vergonha de chegar à presença dele e dizer: Deus, eu sou mesmo horrível. Sabe porque é que Jesus ainda não te matou? Porque Ele te ama e porque Ele te quer recuperar. Porque há uma coisa, sabe porque é que Deus acredita em cada um de nós, sendo nós uns aldrabões? Sendo nós uma coisa feia? Sendo nós tão falhos? Porque Ele sabe do poder da cruz. A cruz faz com que tudo se faça novo na nossa vida. Quando eu chego à cruz, na cruz eu me arrependo e na cruz eu sou transformado. Quando eu prossigo da cruz para a frente, eu lavo a minha vida na palavra, naquela pia de cobre que lá estava a seguir ao altar, no tabernáculo ou no templo, eu me lavo na palavra de Deus. Pode dizer amém? E logo mais eu vou para o lugar santo, onde eu adoro, onde eu me alimento, e vou para o Santo dos Santos, onde eu posso estar na presença real de Deus. O problema não tem a ver com o teu pecado, nem com os teus erros, tem a ver com o que tu fazes com eles. Deus ainda acredita em nós, seja em ti individualmente, seja em mim, como seja na ICIR. A ICIR pertence ao Senhor. Eu repito, sabes porque é que Deus ainda acredita em cada um de nós? Porque o preço que Ele pagou na cruz foi para te salvar. Não foi para te condenar. Não foi para te destruir. Foi para te recuperar. Quando olharmos uns para os outros, não olhes mais com um olhar condenatório. Olha alguém que falha como tu, alguém que erra como tu, e se calhar ainda és pior que ele, só que ninguém sabe. Se calhar pensas coisas piores do que ele e ninguém sabe. Porque alguns falam, alguns dizem, alguns demonstram o que são, e outros são aquilo que não demonstram. Eles não demonstram o que são. E olha para ele e diz: Jesus morreu na cruz por ele. Ele é tão amado como eu. A diferença entre o santo e o profano é que o profano não tem Deus e o santo anda com Deus. O santo desfruta as delícias do seu Deus e o profano não. O que não tem Deus, não tem Deus. Não desfruta as bênçãos especiais de Deus, mas desfruta as bênçãos gerais de Deus. E nós, como igreja, temos que entender o coração das pessoas. Irmão, uma pessoa que diz que não acredita em nada, na sua grande maioria, são pessoas traumatizadas pela vida. Magoadas por mortes, magoadas por traições, que precisam de entender muitas vezes o amor de Deus. Deus não se esquece de nós. Eu gostava de começar a falar sobre Judas, e que se calhar muitos de nós têm sido Judas em tantas coisas. Só que Judas, ele não sabia quem era Jesus. Ouça, ele andou com Jesus, mas não conheceu Jesus. Ele andou com Jesus, mas não sabia a dimensão tão grande do amor dele. Se ele esperasse 3 dias, Jesus tinha ressuscitado. Porque ele viu Jesus a morrer por causa dele. Ele viu Jesus que ia ser condenado à morte por causa dele. Ele condenou o Filho de Deus. Vocês não acham que Jesus podia salvar, Deus podia salvá-lo? Se ele não se suicidasse, teria se tornado um apóstolo. Se arrependesse dos seus... Ele teve um momento de arrependimento profundo, de trauma, de dor, de remorsos, porque traiu sangue inocente. Ele reconheceu que traiu Jesus. Só que ele não sabia a dimensão do amor. Ele não sabia que Jesus
ia ressuscitar ao terceiro dia. Que havia sempre uma nova oportunidade. Que Ele podia fazer novas todas as coisas. E Ele se suicidou. Muitas pessoas estão aí suicidadas. Muita gente está morta à nossa frente. Porque não sabem o amor de Deus. E nós, igreja, em vez de as ajudarmos, criticamos, falamos mal, fazemos coisas erradas. Parece que descentramos, irmãos, do mais importante da nossa vida, que é as pessoas verem Cristo em nós. Perdemos o foco. Perdemos o foco em almoços, em jantares, em passeios, em prazeres, em ganhar dinheiro, em tanta coisa. Quando tudo isso que nós fazemos podia ser usado para que as pessoas vejam Cristo em nós. Quantas pessoas não estão aqui por causa de mim ou por causa de ti? É mentira o que eu estou a dizer? O que é que eu devo fazer? Condenar-me? Não. Mas fazer o que devo. Olhar para elas com um olhar de amor. Deus não nos condena, a não ser que nós queiramos. Deus ainda nos procura. Ele nos escolheu para caminhar de vitória em vitória. Em João capítulo 6, 37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deste se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho de Deus e crê nele tenha a vida eterna. E mais, e eu o ressuscitarei no último dia. Acredito, meus amados, acredito que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Em Josué, no capítulo 24, você leia depois em casa, ele olhava para o povo e dizia, porque estamos a falar que Deus ainda acredita em nós. Deus ainda nos quer usar. O subtema deste ponto é que Deus nos quer usar. Porque Ele usa-nos para o servir, para ganhar almas, para falar dEle, para fazer milagres em seu nome, para ressuscitar os mortos em seu nome, para fazer a sua obra. Irmãos, olha o poder de Deus. Se nós deixamos Deus tomar conta da nossa vida, se deixamos Deus guiar-nos pelo seu Espírito, brevemente esta cidade se converterá a Jesus. Este conselho mudará uma direção de culto. Deixam de ir para um determinado lugar lá mais em cima, para vir a um lugar cá mais em baixo. Sabe porquê? Porque quando... E o que eu acho incrível é Josué. Josué, no capítulo 1, é escolhido para se tornar líder. No capítulo 24, anos depois, ele dá uma lição outra vez e renovação de votos. Escolhei a quem quereis servir, se aos deuses, se aos amorreus, se quereis ser como aos outros povos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha pergunta é, a quem tu queres servir? E os deuses representam prazeres, representam sexo, representam ganhar, representam comer e beber. Você se analisar cada povo, cada Deus que se levantava, ele estava conectado com determinada área. E nós muitas vezes não entendemos. Irmãos, as pessoas se entendessem o poder da palavra de Deus, as pessoas mudavam de vida. Amados, é fácil dizer que tanta gente a pregar e o mundo está na mesma. Olha, eu costumo dizer, o Brasil, com mais de 40% de evangélicos, aquele país devia ser um avivamento pleno. Não há nenhum país assim. Acredito, não há nenhum país com tanto evangélico. E porquê é que está tão mal? Porque neste momento, irmão, há lá igrejas maravilhosas, há pastores incríveis, há pastores santos maravilhosos,
Mas eu não entendo como é que 40% de uma população não transforma uma nação. E é considerado uma nação corrupta, é considerado uma nação incrivelmente cheia de problemas a todos os níveis. Sabe porquê? Porque aprendemos a ouvir a palavra de Deus e a não produzir qualquer efeito. A gente ouve, diz amém, mas não vive. E é assim que se está a viver hoje. Ouve-se muita pregação, ouve-se muito pregador bom, mas não se vive o que se sabe. Mas se nós conseguirmos mudar isso, irmãos, o Senhor Jesus preocupou-se em cuidar daqueles que tinha na sua mão. Só tens de preocupar com aqueles que te rodeiam. Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso ser usado por Deus para salvar os que são próximos de mim. Cuida da tua casa. Não esqueças, Deus acredita em ti. Deus te procura. Olha, das 100 ovelhas perdeu-se uma, ele foi atrás. Foi ou não foi? Ele cuidou, foi buscar, perdeu-se, porque uma ovelha perdida tem que se ir à procura. Mas na vez, o filho pródigo, na vez ele ir atrás. Porque é diferente. Amados, nós temos que ver os perdidos. Amém? Não é os que se dizem sãos. Até Jesus diz que os sãos não precisam de arrependimento. Foi Jesus que disse. Se vês uma pessoa que acha que está muito bem, que se acha bem, deixa-o estar. Mas há tantas que não têm Jesus. Há tanta gente que precisa de uma palavra de amor. E é nosso dever dá-la. Amados, nesta manhã eu quero terminar dizendo 3 coisas. Primeira, ouça, deixa para trás o passado. Segunda, renova o teu coração. Terceira, quem é que se lembra? O que é que eu falei? Acabei de falar. É? Oh! Deus ainda acredita em nós. E nos quer usar. Muito bem. Não te esqueças disto. Olha para quem está. Vamos olhar uns para os outros. Vamos fazer um exercício de amor uns com os outros. Vamos ficar de pé. Não olhes. Olha, eu sei que não podemos sair do lugar. Mas vira-te ao contrário. Não precisas olhar para quem está ao teu lado. E diz para a pessoa que está à tua frente ou atrás de ti, que não seja da tua relação, e diz: Deus acredita em ti. Fala isso, profetiza isso. Deus acredita em ti. Deus acredita em ti. Tu que estás na internet, eu quero te dizer: Deus acredita em ti. E Deus quer te usar. Deixa o passado. Deixa tudo aquilo que te magoou. Põe para trás. Renova o teu coração em Deus. E deixa que Deus te possa usar. Um beijo no coração para todos os que estão online. Nós vamos continuar, vamos ter a ceia ainda. Um beijo grande. Deus abençoe a todos vós. E muito obrigado pela vossa presença. Amém. Um aplauso para quem está online. Um aplauso para quem está online. Amém. Um aplauso bem forte.